estão nos assistindo aí pelo YouTube, né? Já colocamos aí o link. Tem aí irmã Naide, Nanda, André, pastora Simone, pastora Fofa, irmã Sandrinha, bastante gente aí conosco, com certeza a Ieda e o Pulim, que não faltam, né? Estão sempre ali. Tantos outros irmãos. Glória a Deus. É sinal de que nada tem impedido de estarmos juntos, né? Nada tem impedido de estarmos juntos. Se fosse alguns anos atrás que a gente não tinha internet, né? Era coisa só para rico, né? Aí tudo bem, mas agora não. Qualquer um que se encontra em casa por algum motivo pode estar junto, congregando através do culto online na sua casa. Não congrega e não participa hoje quem não quer. Quem não quer. Às vezes a gente vai visitar alguém no hospital e a gente encontra pessoas no leito, com o celular ligado, participando do culto da igreja. Só não participa hoje quem não quer, porque oportunidade nós temos de sobra, né? Oportunidade nós estamos tendo. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, a tua aliança, deixaram a tua aliança, derribaram os altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Até aqui, irmãos, podeis assentar. Eu gostaria de dar um título a essa reflexão dessa noite, e esse título seria: do Monte da Vitória à Caverna do Desalento. Do Monte da Vitória à Caverna do Desalento. Nós estamos diante de um relato que em nada nós conseguiríamos identificar se não tivesse aqui o indivíduo sendo explícito, aqui o indivíduo da conversa, do relato, que é Elias, se não tivesse escrito aqui, identificando a pessoa que está na caverna. Se esse relato do capítulo 19 estivesse solto, fora do livro de 1 Reis, com certeza nós não iríamos jamais identificar um homem medroso, deprimido, se escondendo dentro da caverna. Será que nós poderíamos dizer que esse homem é o profeta Elias? Porque se nós lermos o relato do capítulo 18, nós não vamos ver esse homem medroso. Nós vamos ver um homem cheio de convicção, cheio de fé, de que Deus é Deus de vitória, de que Deus é o Deus da vitória, que é o Deus que nos dá a vitória. Aquele homem enfrenta os profetas de Baal, sobe o monte, desafia e diz: olha, o Deus que mandar fogo é o Deus de verdade, é o Deus que precisamos servir. Olha que fé, olha que autoridade, olha que certeza. É interessante porque aquele homem, ele sabe que ele está correndo risco de vida. No capítulo 18, ele sabe que se Deus não mandasse fogo, Elias sabia disso, ele ia ser morto, ele ia ser taxado como falso profeta, ele poderia ser culpado do que o povo estava vivendo, da miséria, da sequidão.
Mas nada daquilo estava abalando ao profeta Elias. Por quê, pastor? Porque ele estava vindo de uma caminhada de milagres. Ele estava angariando para si muitas experiências de milagres. Então ele tinha uma expectativa de que o mesmo Deus que me usou para fazer milagres, vai me usar nesse momento para fazer milagre. E fez. Quem pode dar um glória a Deus aí? E fez. Deus mandou descer fogo. E ele venceu os profetas de Baal. Mas de repente, vem até o ouvido dele, depois dessa vitória, depois dele ter essa experiência no Monte da Vitória, ele fica sabendo que Jezabel o ameaçou de morte. E o relato já no capítulo 19 vai dizer que Elias fugiu. Elias sentiu medo e fugiu. E aí? Ele tinha acabado de demonstrar força. Ele tinha acabado de demonstrar fé. Ele tinha acabado de demonstrar coragem. Deus havia acabado de realizar um milagre, mandou fogo do céu. Aí ele ouve uma ameaça da Jezabel, e agora simplesmente aquele Elias, o que desafia, o que vai para a guerra, o que estufa o peito e vai sabendo que Deus vai operar milagre, agora ele foge e sente medo. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que até os mais fortes podem se tornar os mais fracos. Eu tenho muito receio quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa bate no peito e diz: eu nunca vou me desviar, eu nunca vou me desanimar, eu nunca, não, porque comigo, porque eu. Irmãos, nós estamos diante de um homem, de um profeta chamado Elias, um homem que testemunhou de milagres, que ousou fazer um desafio que homem nenhum faria, e que agora sai do Monte da Vitória, se sentindo derrotado, com medo, desesperançado e foge. Diga comigo assim: até os mais fortes podem se tornar os mais fracos. Ele foge porque ele ouve a ameaça da mulher de Acabe e Jezabel. O que levou esse homem a ficar com medo? O que levou esse homem a ficar com medo, a fugir, a se esconder e não crer em Deus? Eu acredito, irmãos, lendo o relato e meditando, eu acredito que Elias esperava que Jezabel fosse abatida por Deus também. Eu acredito que ele esperava que o mesmo milagre de vitória, calando a boca dos profetas, iria também calar a boca de Jezabel. Debaixo daquela unção de vitória, de milagres, que ele vinha, eu acredito que gerou no coração dele uma expectativa que, quando os profetas de Baal e quando Baal fosse desmascarado e Deus fosse exaltado no Monte da Vitória, que Jezabel ia se quebrantar, que ele veria a mão de Deus sobre Jezabel. Mas Deus tocou nos profetas, Deus mandou fogo, mas não impediu que Jezabel se levantasse contra Elias. Então Elias se desespera, fica com medo.
Eu entendo que Elias deve ter pensado assim: que mulher é essa que Deus não abateu? Irmãos, existem momentos que a gente vence grandes, a gente tem grandes vitórias. Existem momentos em que a gente vivencia grandes milagres. Mas há um problema quando nós vivemos de milagres. Ninguém pode viver na presença de Deus de milagres. O milagre ou os milagres que Jesus operou no Novo Testamento e opera nos dias de hoje, é para que o incrédulo passe a crer. O milagre não é para o crente, para o cristão, o milagre é para aqueles que não creem, porque nós cremos mesmo não vendo, nós não precisamos ver para crer, nós simplesmente cremos. O problema aqui é que parece-me que Elias começou a viver a experiência dos milagres e deixou de viver a experiência pessoal de quem é Deus. Porque se eu falo de um homem como este, usado por Deus, que de repente agora ele está com medo e foge e se esconde, é porque Elias em algum momento deixou de lembrar de quem era Deus e se frustrou pelo simples fato de não ver a manifestação do poder de Deus contra um inimigo dele. Jezabel ficou intacta, tranquila, mais firme do que nunca. Ela ficou igual a música da Rose Nascimento, mais firme do que nunca. Se levantou e disse: eu vou te matar, eu vou te caçar, você vai morrer. E aí o profeta Elias se transforma, diácono Sérgio. Ele se transforma. Ele não é mais o corajoso, ele não é mais o profeta do Monte da Vitória. Agora ele é um medroso na caverna do desalento. Agora ele é alguém que fica arrumando justificativa para se sentir o pobre coitado. Eu lembro muito daquele desenho da nossa época que tinha um bichinho que ficava: ó vida, ó céu, ó azar. Aí Deus vai até ele, Deus vai até o profeta, Deus vai até o profeta dentro da caverna do desalento. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Mesmo que você esqueça quem Deus é na tua vida, porque algum milagre não se concretizou, porque alguma barreira não foi derrubada, porque alguém que te perseguiu está contando vantagem e está na tua frente, mesmo assim ele não te abandona. Você pode estar na caverna do desalento, ele vai até lá para lembrar a você de que ele é teu Deus. Aleluia! E ele não vai na caverna para apontar dedo na cara de Elias. Nós somos especialistas em colocar o dedo. Nós somos. Ele não. Deus entra na caverna, sabe para quê? Para lembrar ao profeta da experiência pessoal. E você pode ver isso no relato quando Deus diz assim para ele: que fazes aqui, Elias? Você acha que Deus não sabia o que Elias fazia ali? Você acha que Deus não sabia o porquê que Elias estava ali? Aí por que então que Deus faz essa pergunta para o profeta? Para puxar papo. Para puxar papo, irmãos. Você já veio para o culto e encontrou um crente meio jururu? Meio para baixo, meio triste, pá. Aí você está sentando próximo dele. Pai do Senhor, irmão. Como é que tá? Tá tudo bem? A gente puxa assunto ou não puxa? Foi isso que Deus fez com o profeta. Entra na caverna e puxa assunto com ele.
como se estivesse dizendo assim: Elias, você se ocupou muito tempo nas experiências de milagres, e você esqueceu da experiência pessoal comigo. Então eu estou aqui, vamos conversar. Vamos voltar a conversar de novo. Elias, você caiu, desanimou, saiu do monte da vitória e está aí dentro da caverna do desalento, porque você deixou de conversar comigo, Elias. Ah, pastor, o senhor está forçando o texto. Não estou. Vai do capítulo 18 e lê o 19, que você vai ver que depois que Elias escuta e vem a notícia de que Jezabel vai caçá-lo e vai matá-lo, não tem nenhum relato de Elias conversando com Deus, clamando a Deus, fazendo menção do que Deus já fez. Irmãos, é um perigo quando a gente começa a viver embalado em milagre, embalado em culto, que tem que te emocionar, embalado em choro, embalado em arrepio. Ai, se eu não chorar, Deus não estava naquele culto. Se eu não me arrepiar, Deus não estava naquele culto. Ai, eu quero ir um culto hoje de fogo. Eu quero ouvir um profeta falar. Eu quero estar atrás de milagre. Ele quer milagre, esquece de ter uma vida pessoal com Deus. E quando nós esquecemos de ter uma vida pessoal com Deus, e a nossa expectativa de ver a porta aberta, de ver uma cura, de ver um milagre, não acontece. Nós descemos da vitória e vamos viver uma vida de desalento. Tem muita gente vivendo uma vida de desalento. Por quê? Porque se limitou a viver uma vida de milagre e esqueceu de viver uma vida pessoal com Deus. E Deus agora chama Elias e diz: Elias, o que fazes aqui? Elias, vamos conversar, bota para fora. Vamos fazer uma terapia aqui, vamos fazer uma psicoterapia. Você está deprimido, Elias. Elias, você está triste. Você está com amargura de alma, Elias. Você perdeu a fé, Elias. As suas emoções tomam conta de tudo. Você não está sendo lógico, irmãos. Paulo vai dizer que o culto é racional. Nós somos racionais, seres racionais, e nós andamos em uma vida pessoal com Deus de forma racional. Você acha que milagre para a gente é utopia, é coisa fora Não, a gente sabe que Deus realiza milagre a hora que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quiser. A gente não se espanta, o mundo se espanta, nós não. Nós o glorificamos, mas não ficamos espantados com o milagre. Porque nós seguimos e temos uma vida com Deus, uma vida racional e pessoal. Nos emocionamos por causa da lógica de quem é Deus. Nós nos emocionamos, choramos, glorificamos. Agora Deus vai dentro da caverna do desalento. Deus vai dentro da caverna da depressão, do desânimo. Parece que Deus puxa uma cadeira, diz assim: senta aqui, Elias, vamos conversar. Eu entendo que esse capítulo 19, o versículo 9 do capítulo 19, é como se Deus estivesse dizendo assim: você precisa colocar para fora, meu filho. Você ouviu a ameaça, se estremeceu, temeu, travou, guardou, esqueceu de sentar e conversar comigo. Irmãos, quantas vezes nós vivemos isso? A ameaça vem, a ameaça do desemprego, a ameaça de tantas outras coisas ruins. A gente trava, não é assim? A gente trava. Deus está disponível e a gente está travado. O pai está on, é o pai que está on. Não é Neymar não, é o pai está on, o tempo todo, 24 horas on. E a gente está off. Sabe por que muitas vezes nós saímos do monte da vitória e acabamos dentro da caverna do desalento? Porque não conversamos com Ele. Porque não o procuramos. Porque não permanecemos com uma experiência pessoal com Ele.
Aleluia. Mas Deus dá outra chance a Elias. Deus entra na caverna e diz: Elias, eu estou aqui, Elias. Coloca para fora, conversa comigo. E aí Elias bota para fora as feridas da alma. Aí Elias mostra que ele começou a se sentir injustiçado. Ele chega a achar que só ele é o único que busca Deus, que todo mundo se afastou, ele é o único. Quantas vezes nós vivemos isso? Você acha que você é o único que está desempregado? Você acha que você é o único que está precisando de uma cesta básica? Você acha que é o único que está passando um temporal na tua casa? Você acha que é o único que está passando por um fracasso? Você acha que você é o único? E dessa forma você está culpando Deus e dizendo que Deus está sendo injusto com você. Aí Deus vai para Elias e diz assim: Elias, tem muito mais gente vivendo isso, Elias, não é só você não. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que a frustração que você está vivendo em alguma área da sua vida não é só você não. Tem muito mais gente vivendo. Deus não está sendo injusto com você. Salomão, ele vai dizer que o que ocorre com o justo, ocorre com o injusto. Tinha uma música muito antiga, não é da época de ninguém aqui, e eu ouvia no vinil do The Fevers, e essa música era muito bonita, eu gostava de repetir, e eu só lembro até hoje, depois de eu tinha meus 6, 7 anos, quer dizer, 40 anos atrás, e a minha irmã colocava para tocar, e eu sentava para ouvir e dizia assim: o sol nasce para todos, também nasce uma canção, e ficava o refrão desse: o sol nasce para todos, o sol nasce para todos. Eu adorava ouvir aquela música. Veja, um grupo secular já entendia que o sol nascia para todos, justos e injustos, e a gente às vezes cai na ignorância de achar que o sol é só para a gente, a chuva é para os outros. Eu sempre gosto, irmãos, de compartilhar uma experiência que eu tive há um tempo atrás, quando uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp, pegou lá no meu Face e me mandou uma mensagem, e ele disse: Deus não existe. E ele começou ali a colocar para fora a sua indignação com Deus, a sua revolta, a sua frustração. Ele disse: Deus não existe, pastor. E eu deixei ele falar, no final perguntei: me diga por que você acha que Deus não existe? E ele disse: porque Deus levou a minha menina, porque Deus levou a minha filhinha. E eu disse para ele: quantas outras filhas de outros pais faleceram? Mas aí Deus existe, né? Quer dizer, enquanto o sol está na tua casa e o temporal na casa do vizinho, Deus é bom e Deus existe. Agora, quando o temporal cai na sua casa, aí você quer questionar Deus, Deus não existe. E eu disse para ele: deixa de ser egoísta, porque enquanto era o vizinho que chorava com o luto de uma filha, Deus existia para você. Foi só a sua partir, agora Deus não existe. Nós somos assim, irmãos. Nós estamos envolvidos se falava aqui muito, hoje não se usa mais esse termo, né, Lena, nós estamos acostumados no ninho de uma gafa-gafa, de manifestação, de pula-pula, de roda, de choro, de Exua, 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 que se você não estiver dentro desse ninho de uma gafa-gafa, se você não estiver vivendo isso, Deus não é bom. A gente está acostumado a viver nesse ninho de uma gafa-gafa. Irmãos, nós precisamos viver a vida como ela é. A vida como ela é em Deus é uma vida simples. Há uns anos atrás eu tinha saído do Monte da Vitória, estava na Caverna do Desalento. E aí eu trabalhava no interior do Rio, eu trabalhava dentro de um booster, que é uma casinha de bomba, onde a gente controla a pressão da adutora de água, para as adutoras da frente não explodirem, né? não arrebentar. Eu trabalhava à noite, eu e um amigo, o Edson.
E nesse dia era por volta de umas 6 da manhã, 5, quase 6, estava começando a nascer o sol, e atrás daquela, que a gente chama de booster, onde a gente trabalhava, tinha um morro e uma pedra, uma rocha, mais ou menos desse tamanho assim. E eu virei para o Edson e disse assim: Edson, eu vou lá orar um pouco. Ele, vai, pode ir. E aí abri o portão, dei a volta, fui lá no morro, sentei naquela rocha. Aí olhei para o lado, tinha uma única árvore, sabe aquele morrinho que não tem nada, é só grama e uma árvore, uma única árvore e um monte, coisa linda, um cenário lindo. E ali eu comecei a chorar e falei com Deus: Deus, se tu tens algum plano na minha vida ainda, se o Senhor ainda vai fazer alguma coisa, porque eu estava frustrado, porque eu não estava vendo milagres, porque eu estava ouvindo e tendo a noção de rumores, de algumas possíveis derrotas, e aquilo estava me gerando medo, desânimo, e eu não conseguia ver sobrenatural. Eu falei: fala comigo, Senhor, traz um vento e sacode aquela árvore. Eu olhei para a árvore, sabe aquele dia que não tem um vento? E eu virei e falei assim: Senhor, traz uma brisa então para me arrupiar, como diziam os antigos, né, me arrupiar. Nada, nem arrepio, nem língua estranha, nem lágrima, eu estava seco, nem lágrima. E aí eu disse: Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está comigo, Pai. Irmãos, eu ouvi uma voz, eu tenho essa experiência algumas vezes, são poucas vezes que eu tive essa experiência audível, e de repente uma voz no meu ouvido disse assim: inspira e respira. Quando eu fiz isso, meu irmão, na hora que eu respirei, foi junto lágrima, choro, glorificação, porque Deus estava dizendo para mim: a maior certeza de que eu ainda tenho algo para fazer com você, é que você está vivo. Deus vai dentro da caverna do desalento, Deus vai visitar aquele profeta agora medroso, com as suas emoções à flor da pele, se sentindo injustiçado, pobre, coitado, nada a ver com aquele profeta do monte, para dizer para Elias: Elias, você está vivo, coma e beba, porque aí não é o seu lugar. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, nesses dias difíceis, tumultuados, você está vivo. Isso é sinal de que Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Elias levanta depois, sai daquela caverna para cumprir a sua missão. Meu irmão, você está vivo, isso é sinal que a missão que Deus tem contigo vai ser cumprida. A sua história só termina quando Deus quiser. A sua história só termina quando Deus quiser. Está aqui o missionário Robertson, tudo para não voltar mais. Coitado daquele médico, toda vez que ele dá o testemunho, eu fico pensando no médico. O camarada moribundo, quase morrendo, olha para o camarada e diz: me promete que você vai me trazer de volta. Coitado do emocional daquele médico. Ele foi esperto, botou o médico em xeque-mate, né? E está o missionário Robertson aqui. Podia ter partido. Tudo para partir, não era 99% não, era 100% de partida. Aí você vê um homem de 42 anos, cheio de saúde, forte, bem alimentado, que não tem alimentação, artista não tem alimentação que a gente tem, né? 50 e poucos dias internado, entubado, parte para o Senhor.
Aí a gente vê algumas pessoas com comorbidades, com o pé na cova, e você diz, agora vai, e daqui a pouco aquela pessoa está de alta em casa. A gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida só acaba quando Deus quiser. A palavra dessa noite é: não tenha medo. Não tenha medo. A realidade que nós estamos vivendo são os rumores de morte, de doença, de luta, de necessidade, mas não tenha medo. Não olhe para os milagres, olhe para quem é Deus. Porque tem hora que o milagre frustra, não acontece. Mas Deus nunca falha. O milagre pode não chegar à tua casa, mas Deus está habitando nela, junto contigo, aleluia, consolando o teu coração e te fortificando. Eu não estou preocupado se eu vou ver milagre, irmãos, porque se Deus quiser, Ele é Deus, irmãos. Se Ele não quiser, também é Deus. Aprove Deus levar o irmão dentro de uma UTI entubado, aprove Deus não me levar. Aprove Deus levar alguém, recolher alguém, como a mãezinha do André, que recolheu salva para a honra e glória do nome de Jesus. Ele pode estar com saudade dela hoje, mas ele vai encontrar com ela na glória. O segredo de permanecermos no Monte da Vitória, irmãos, é não olhar para o milagre, mas para aquele que realiza o milagre quando Ele quer. Deus hoje está indo na nossa casa, entrando na nossa vida, para convidar a gente para voltar a ter um relacionamento pessoal com Ele, e não um relacionamento interesseiro para desfrutar de milagres dEle. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Após muitas experiências sobrenaturais, o profeta Elias parece que se habituou a manter um relacionamento com Deus que faz, e acabou se esquecendo de quem Ele é. Existem momentos que a nossa experiência, eu estou repetindo a nível de memorização, existem momentos em que nós nos perdemos, deixamos de ter uma experiência pessoal com Deus, para termos uma experiência sobrenatural com aquilo que Ele faz, e esquecemos de quem Ele é. Vamos terminar em nome de Jesus. Elias na caverna nos mostra que até os mais fortes podem se tornar mais fracos. Tudo depende do grau de relacionamento que você está tendo com Deus. Não saia daqui querendo ter um relacionamento com o sobrenatural de Deus. Saia daqui querendo manter um relacionamento pessoal com Deus.